Olá, esse é o programa Pode Mais Brasil, nosso programa de estreia. Eu sou Lilian Gracioli e vamos sempre trazer especialistas, autoridades para falar sobre longevidade, como você vai viver mais, mas mais do que isso, como viver melhor. Então, saúde mental, emocional, saúde física, financeira. Muitos convidados, eu tenho certeza que é um programa que você vai curtir do início ao fim, vai compartilhar, porque vai te ajudar bastante e vai ajudar todo mundo que você ama. Vamos lá para o estúdio então? Vamos ver quem será o primeiro convidado, a primeira convidada? Começando agora a entrevista com a doutora Lilian Junqueira, psicóloga. Doutora, já começo fazendo uma pergunta que eu acredito que seja assim. Quando a gente pensa em aposentadoria, a gente pensa, chegou o meu momento, meu descanso, minha qualidade de vida. Nesse ponto de vista psicológico, é isso que você vê? Não é isso que nós percebemos, nem na teoria e nem na clínica. Eu trabalho com envelhecimento, luto, tem 20 anos, tá? E o que a gente observa? Não há um preparo para aposentadoria, nem do ponto de vista, vamos dizer, físico. As pessoas hoje não querem envelhecer, elas vão ser... Existe uma invisibilidade com essa passagem do tempo, uma negação. E há também uma dificuldade em pensar uma poupança emocional. O que é isso? A gente vai precisar de projeto de vida. Explica mais. O que acontece? Até 1940, as pessoas viviam uma média de vida de 50 anos, então não era muito preocupante. Morriam mais cedo. A qualidade de vida. Elas paravam ali, né? Aposentar vem da palavra ir para os aposentos, ir para o quarto, né? Então, ir descansar. Pronto, nós tínhamos esse prescritivo de que a vida dava certo. E aí eu vou viajar, eu pego uma empresa de viagem, eu vou aproveitar a vida. E é isso que é aproveitar a vida. Só que depois, vamos pensar, de 1940, quase 100 anos depois, o ser humano está vivendo aí 80, 90 anos. E o que nós temos visto? As pessoas não vão mais se aposentar. Né? E aí algumas vão se aposentar, e eu tive casos assim no consultório que a pessoa se aposentou, e agora o meu roteiro de vida? O que eu faço? Então eu já tive paciente que parou de comer. Ele parou de comer, teve sintomas físicos de insônia, porque eu não consigo mais ter o desenho da minha vida. Ou seja, fica doente mesmo. Adoece. Não só o emocional, fisicamente. Fisicamente, ele somatiza aquele parar. Então o parar não é tão simples assim, ele não é um descanso. O parar, ele vai levar a uma segunda crise, que é uma crise de identidade. E aí, o que acontece quando chega essa crise de identidade? O que acontece? A crise de identidade vem, vamos pensar, uma pessoa CLT, eu tive uma profissão 30 anos, eu sou aquele papel, as pessoas me conhecem por aquele papel, eu tomava cafezinho com meu colega de trabalho, eu fazia o happy hour, eu tinha as viagens de integração no fim do ano. Cadê esse pessoal? Eu criei outros vínculos. Até me arrepia, sério. Não é? Eu criei outros vínculos e isso vai juntando com a perda de familiares. Então o que acontece é um grande processo de luto. E que não é falado. Então eu vou ter que me enlutar daquela identidade que termina, mas eu posso começar outra de duas maneiras. Duas maneiras. Eu já tinha uma pergunta para fazer, mas agora eu quero saber. Então é assim, Lilian. Uma boa maneira, né? Então se eu termino bem com essa identidade, sou grato. Sabe, eu não fico indo lá no passado, podia ter sido, nossa, podia ter feito diferente, e se, né? Eu aceito o que foi e falo, eu posso me reinventar, visto que a gente pode ter outras profissões. Eu tenho clientes que desenvolveram outras profissões, aproveitaram aquele background da própria profissão e desenvolveram uma segunda, uma consultoria, criaram empresas, aproveitaram a equipe que foi construída, isso é muito importante, a rede de apoio social, e criaram um outro negócio. Legal. Então isso é muito legal, porque isso pode dar certo. E a outra opção? A outra opção é a história de você ficar esperando os aposentos. Então nós temos que pensar hoje o envelhecimento ativo. O envelhecimento em que eu construo a minha história de vida. E quando eu chegar lá nos 70 anos, 80, eu olho para trás e eu falo, tá tudo bem, eu tenho um celeiro de memórias. Olha só que importante. Então a gente não tá falando só de futuro aqui. A gente tá falando de presente também, né, doutora? Porque esse planejamento todo, né, que engloba inclusive o financeiro, mas, né, emocional, tudo, começa agora.
E aquelas pessoas, eu vou querer que você explique, porque você falando assim, eu tô pensando muito, né, nos meus pais e tal, mas eu sei que essa hora da aposentadoria vai chegar também para essa geração mais nova. Então você já deve ter uma comparação, fazer uma comparação entre as gerações. Eu quero que você me fale um pouco sobre isso. Mas me ocorreu aqui, como é que fica aquela mulher, enfim, aquela pessoa que dependeu uma vida toda do cônjuge? E aí, quando chega nessa fase de aposentadoria? Bom, Lilian, primeiro que elas não chegam, né? O que está acontecendo? A gente tinha um modelo prescritivo patriarcal em que o homem sustentava a família e as mulheres podiam criar os filhos tranquilamente, pensando na geração dos seus pais, certo? Isso veio mudando. E aconteceu das mulheres pós-pandemia, esse evento do divórcio é toda uma reconstrução de identidade, de vida, de profissão para ambas as partes. Mas eu falo que não é tão ruim, é um ponto de mutação. Por quê? Essas mulheres ficavam à mercê de esperar a aposentadoria ou de ser tia da família para cuidar dos idosos. E será que a gente nasceu só para cuidar? Será que a mulher nasceu somente para cuidar? Então aí vem um ponto de mutação em que elas estão descobrindo, eu vou ter que trabalhar. E esse eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que descobrir o que é bom para mim, eu vou ter propósito na vida. Aquela coisa do é tarde demais? Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais quando a gente tem intenção na vida. Então o que eu tenho visto na clínica e nas pesquisas são essas mulheres se reinventando. A gente fez uma pesquisa recente, né, dos lutos das mulheres adultas. E o luto mais lamentado é: por que eu não me separei antes? Olha que paradoxo. Isso é comprovado, tá? É comprovado. Nós fizemos essa pesquisa de mestrado ano passado. Os lutos da mulher brasileira. Tem acesso, tem na internet, eu posso deixar o link, já está publicada, da minha aluna Laiane. E aí nós trabalhamos com literatura. Então o que a gente tem feito é não deixar essa mulher envelhecer, não deixar essa pessoa chegar lá no fim da vida e falar: nossa, aposentei, tô com um corpo que eu não dou conta de fazer o que eu precisava fazer. Então hoje tem se falado no envelhecimento ativo do corpo. Vamos construir músculos. Vamos ter músculos saudáveis para a gente não ter Alzheimer, para a gente ter uma vida menos dependente. Tem depender do outro, né? Para tomar um banho, que seja. Mas e como que vai ser a construção do meu dia quando eu for um aposentado, quando eu tiver tempo livre? O que vai ser da minha vida? A gente tem que Quem vou ser eu? Quem vou ser eu daqui 70? Se a gente fizer um combinado, Lívia, nós estamos na faixa dos 40 e poucos. Quem vamos ser nós daqui aos 70? Será que eu serei só psicóloga? Será que você vai ser somente apresentadora? Ou a gente tem um leque de competências ao longo da vida para várias profissões? Então eu penso que a saída está por aí. Ai, que maravilha. Acho que eu tô no caminho certo. Tô me mexendo assim. Mas eu falei sobre as gerações, né? As gerações mais novas, então assim, elas têm eu acho que é interessante que elas saíram desse gap de acumulação. Eu sou o que eu produzo, eu sou a produtividade. Vivo para trabalhar. Não, eu acho que as gerações mais novas, elas estão conseguindo ciclar melhor pelos lutos, até porque elas não ficam 30 anos, 20 numa profissão. Elas já vão mudando por propósitos. Esse emprego não tá legal, ele não me faz crescer, eu já mudo. Então elas têm um hall de experiências e lutos e cortes maiores. Então eu penso que ela vai deslizar melhor. A minha geração, a nossa, tem mais dificuldade com isso, né? Tem. Por conta até da nossa educação, eu acho, né? Nossos pais que faziam carreira, né? Aquela coisa de ficar a vida inteira no mesmo lugar, né? E nossa, eu fui tão boa funcionária. Ai, minha época de estágio eu era, não sei o que. Agora que difícil encontrar uma Lilian, assim. Duas, pior ainda. Duas Lilian. Sara. É minha xará. Mas e na aposentadoria, como que vai ser pra eles, assim, quando chegar nessa fase? Eu acho que eles não têm essa preocupação. O que eles têm feito é previdência privada. Eu tenho visto eles investirem em outro tipo de ativo, tá? Não necessariamente pensar num emprego único. Mas eles se planejam financeiramente? Se planejam, assim, eu vejo que sim, de uma outra forma. Não como foi de esperar aposentar para precisar viver. Eles vão vivendo enquanto eles trabalham e a vida, eles são mais desapegados. Então eu penso que o fluxo da vida é melhor. Entendi. Pelo menos não deve sofrer tanto, né? A gente com esse apego.
Ai, mas tem tanta causa. Se a gente for entrar nesse assunto, então aí sai longe. Sai outro Vai tema. longe, sai outro evento. Ó, só pra gente finalizar, que eu tô amando esse bate-papo, tem algum caso, alguma paciente, alguma coisa que você lembra interessante aqui pra contar pra gente? Como exemplo? Eu tenho, e eu acho assim vários, né? Eu acho que os mais interessantes são quando as pessoas se reinventam, né? Então eu tenho um caso assim, é muito comum, eu atendo vários psicólogos formados. Então da pessoa ter tido uma carreira, então assim, ele foi dentista por 30 anos, se aposentou, fez toda a parte certinha, ele falou... Só que antes disso, a gente teve a oportunidade de construir uma segunda profissão. E aí, assim, ele tá hoje com 62 anos, consultório cheio. Olha. E se realizando, e viajando, e vivendo. Então, a gente fala que ele está na terceira juventude. Que maravilha. Pra gente dividir a vida numa outra perspectiva, que não somente cronológica, mas uma perspectiva de... projeto de vida, eu vou me lançar, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui na Terra, então a gente divide em blocos de 20, até os 20, dos 20 aos 40, aos 60, eu teria minha terceira juventude. Eu tô jovem. Que delícia. Então dá pra começar de novo, só que não é do zero. Que eu acho que isso é o bonito da vida. Isso, exatamente. Você começa com aquela bagagem, então tudo Já que você viveu, você sai na frente. Então eu acho que isso é muito importante, né? Ficou aí uma dica. Você que está nos assistindo, tá gostando, faz sentido para você, então ó, já deixa o like aí, deixa um comentário de tudo que a gente conversou, o que fez mais sentido para você, ou aquele insight, aquele alerta, poxa, eu não faço isso, vou começar a fazer. Deixa aí, quem sabe, pode virar até tema de um próximo vídeo nosso. Mais alguma dica final, doutora? É isso? Não, acho que é isso, assim, acho que a única preocupação que a gente tem é que a pessoa integre as suas experiências de vida, tá? O recado que eu queria deixar, assim, tudo que você viveu pertence. Então, não tem... Tudo deu certo, os relacionamentos deram certo. Até o que você pensa que não deu. Tudo, assim, todas as experiências pertencem. Os seus relacionamentos, os seus empregos vão tornar quem você ainda nem sabe que você é. Ai, que frase maravilhosa. Obrigada, doutora Lilian. Até o próximo programa. Vou te trazer mais vezes aqui porque eu adorei. Agora a gente faz uma pausa, um breve intervalo. Logo eu volto. Obrigada, adorei. Isso. Você sabe que essa coisa da longevidade vai pegar, né? São dois temas do futuro. Vai longe. Dois temas do futuro. Acabou, corta de verdade. A longevidade, que eles estão pensando assim, como que as pessoas vão envelhecer saudável. Henrique, quantos anos você tem? 28. 28, ainda. E você pensa no seu futuro? Isso tudo você tá com esse planejamento? Com certeza. Com certeza. Ah, essa carinha é uma alma antiga. Eu agora tô pensando na minha vida pessoal. Você falando, né? Nossa, e no final eu vou ter que trabalhar, não sei o quê. Vem aqui só. Mostra aqui, sua carinha. Aqui, ó, gente. Baby, preocupado com o futuro. Olha que exemplo, menino bom. Então, e eu fico pensando, né? O que eu escolho na hora de escolher o que trabalhar? Por que tantas pessoas perdem dinheiro com a aposentadoria? Christopher Vieira, essa é minha pergunta pra você, nossa primeira pergunta. Perde dinheiro, né? Perde, viu? Muitas pessoas só vão lembrar da aposentadoria quando já tá quase na porta ali, já tá na idade para aposentar, trabalhou a vida inteira, e elas esquecem que precisa organizar, planejar, calcular corretamente, e aí lá no final que elas vão pensar nisso e aí já não dá tempo de fazer mais nada, porque já passou tempo, não tem como fazer, e muitas pessoas querem que resolva do dia para noite, e é onde perde muito dinheiro nisso. E tem os erros mais comuns, assim, de repente você costuma ver no sempre escritório? tem. Um dos principais que a gente sempre vê é uma questão da falta de planejamento. Então a pessoa trabalha a vida inteira ali, muitas vezes contribui no automático, faz contribuições no teto, outros fazem contribuições no mínimo, durante o mês contribui mais alto, contribui mais baixo, então não tem uma organização, não tem um planejamento financeiro, pensando no futuro, e isso é uma das principais causas de perda de dinheiro, porque às vezes a pessoa trabalha a vida inteira contribuindo no teto e tem aquela falsa expectativa de que vai chegar na velhice e vai receber o teto de aposentadoria. A gente tem casos de clientes que trabalham em hospitais, médicos, dentistas que ganham bem, eles estão sempre recolhendo no teto e geram aquela sensação, aquela expectativa de aposentar no teto. Mas matematicamente, eu costumo dizer que não tem como aposentar no teto. Em algumas raríssimas exceções, o cálculo permite chegar bem próximo. Mas quando a gente fala em teto da Previdência, ele não é um teto uniforme. O teto da Previdência, há 10 anos atrás, era R$1.000. Hoje nós temos um teto da Previdência de quase R$9.000.
Então a pessoa hoje contribui sobre 9 mil, acha que vai aposentar com 9 mil na hora de receber, mas não é assim. Eu penso assim, não é assim. Infelizmente não, porque o que nós temos na aposentadoria é uma média que é feita de todas as contribuições, desde julho de 94 até hoje, no momento que aposenta, é feita uma média. E falando de matemática, um pouquinho chato, mas a média nada mais é do que você equilibrar essas contribuições. Ao longo da vida você começa com 1.000, ao final tá 9 mil o teto. Você não vai aposentar com 9, você vai aposentar com a média entre 1.000 e 9, que é em torno ali de 5, 6 mil reais. Então, quer dizer, um médico, cliente seu, sei lá, tem R$1.000 num hospital, 1.000 de outro, 1.000 de outro. Na hora que ele vai se aposentar, acho que vai aposentar com 3 mil, é isso, na cabeça dele. E pode ter uma surpresa. Pode. Isso também acontece, gera uma outra preocupação, que a falta de planejamento também impacta nisso. Médicos, dentistas, enfermeiros, é um público que eles costumam trabalhar e dar plantão em vários locais. Isso. Eles não têm um serviço fixo. Então a gente pega ali um engenheiro, por exemplo, que tem uma empresa, uma construtora muito boa, que ele trabalha num lugar só e contribui sempre no teto. Às vezes passa a vida inteira nessa Naquela mesma construtora, um engenheiro que trabalha numa montadora uma multinacional, esses vão ter toda a vida a mesma contribuição ali naquele parâmetro, ok. Os médicos, enfermeiros, dentistas, eles dão plantões em vários hospitais. E aí gera mais de uma fonte de renda. Isso gera uma outra preocupação que o pessoal se esquece na hora de aposentar, que é entender sobre atividades concomitantes, que são atividades que ela está ao mesmo tempo, naquele mesmo mês, gerando várias fontes de contribuição. O INSS, ele erra, ele não soma essas contribuições. O correto seria, na hora de fazer a aposentadoria, o INSS somar essas contribuições. Então ele tem 1.000 de um hospital, 1.000 de outro, 1.000 do outro. Ao final, deveria ser os 3 mil. Só que o INSS calcula só aquela que começou primeiro. Então ele aposenta só com 1.000. Olha só. Até me fez lembrar um trecho do livro do Dr. Rafael Gabarra, O INSS Uma Ova, que ele comenta isso sobre a gente não confiar, né, cegamente no INSS. Ninguém vai contar isso pra gente. Não conta. O que é ideal, então, que a gente faça antes de se aposentar, ou em que momento? Tá chegando perto? Teve reforma, eu não sei se muda. Hoje eu penso de um jeito, a hora que eu for me aposentar já mudou tudo. E aí? O grande erro, o grandíssimo Rafael Gabarra fala muito isso num livro que ele lançou recente, que assim, o grande erro nosso é confiar cegamente que o Estado vai garantir a nossa velhice. Isso é o maior engano de todos os brasileiros que a gente tem. Muitos falam, não, quando eu aposentar, minha aposentadoria vai me segurar, eu vou estar tranquilo. E não tem como. Principal falha é, o Estado não consegue trazer as informações de maneira clara para a população. Então todos, muitas vezes, não conhecem quais são as regras, porque é reforma atrás de reforma, regra atrás de regra, lei atrás de lei, a pessoa não entende como funciona a regra do jogo. E ela não sabendo como funciona, ela não consegue se planejar corretamente, que é a primeira coisa que nós falamos. E o segundo é essa confiança cega, que ela acha que o Estado vai defender ela e não vai. Cada vez mais as regras estão mais rígidas, cada vez mais difícil de acessar as regras. Então, quem tinha antes da última que nós tivemos em 2019, aposentava um pouquinho melhor ainda. Quem está na regra de transição já está tendo uma diminuição. E quem está começando a trabalhar daqui para frente, só com uma idade mínima, com tempo e com regras cada vez mais restritas, com valores mais baixos. Por isso, sempre bom a gente se informar, né? Sim. E esse programa, Pode Mais Brasil, tá aqui para te ajudar com isso também. Uma dica final para quem está nos assistindo, então. O que você diria para que aposente bem, para que não perca dinheiro, como a gente falou no início aqui dessa entrevista? O que você diria, Christopher? O principal é planejar. E esse planejamento previdenciário ele tem que acontecer desde o começo. Quando é que é esse começo? O começo comecei a trabalhar, tô pensando em aposentadoria, já começa a planejar de agora. Porque esperar lá na frente, quando já está prestes a aposentar, as contribuições, se precisarem ajustar para aumentar um salário de aposentadoria, não vai dar tempo, porque a matemática, essa média, ela não muda com uma contribuição que você faz no último ano. Ela vem de um longo tempo de contribuições estratégicas para chegar numa média favorável para aquilo que você precisa. Então, o planejamento é o primeiro passo para quem quer se aposentar com qualidade de vida, quer se aposentar bem. Sem isso, não tem como aposentar bem hoje no Brasil. Então, assim, é necessário buscar um auxílio. Nós temos aí vários advogados especialistas em direito previdenciário que vão conseguir te ajudar a fazer esse planejamento e ajudar você de outras formas também procurar diversificar o seu portfólio de renda. Que depender hoje só do INSS,
como diz o Gabarra, meu INSS é uma ova, né? Então, assim, o INSS não vai garantir sua velhice. Então, você precisa, desde sempre, planejar, diversificar suas rendas para conseguir aposentar com qualidade e com dignidade. Perfeito, muito obrigada, muito esclarecedor. Ó, aproveita, já compartilha esse vídeo com quem você sabe que precisa dessa informação. Conhece alguém que tá para se aposentar ou você tá aí preocupado com o futuro de alguém? Já compartilha, tá bom? Mas tem mais. Olá, eu sou Rafael Gabarra, esse aqui é o meu livro, Meu INSS Uma Ova. O que você vai encontrar dentro desse livro? Bom, para começar, a essência de todo o livro. A cada mês que passa, o seu futuro está sendo silenciosamente roubado. Qual que é o grande objetivo desse livro? É fazer com que você entenda que se você não tomar uma decisão agora e aplicar adequadamente os recursos, o dinheiro que você ganha com o seu trabalho, quando você deixar de ter condições de trabalhar, por uma doença, por um acidente, porque você ficou velho e todos nós ficaremos, você não conseguirá se manter e manter sua família sem planejamento. Você precisa se planejar. E aqui eu tenho o passo a passo, como você vai fazer isso, como você vai ter uma velhice digna, a sua família, envelhecer dignamente e poder usufruir da melhor idade, colhendo frutos daquele trabalho que você desempenhou durante toda a sua vida. A primeira parte do livro, então, a gente acaba mostrando a realidade para você. Eu digo o quê? Abrindo a cortina do INSS, te mostrando o bastidor do INSS. Por que que você tem uma ilusão de que o INSS vai te sustentar no futuro? Né? Por que que isso é um grande engano? Né? E aí eu te pergunto, você vai trabalhar até morrer? INSS em números. Como que você está sendo prejudicado sem nem saber? Né? A segunda parte do livro, a gente entende o sistema, então eu te abro a cortina dele, te dou um choque de realidade, você compreende o que de fato está envolvido nesse grande jogo, te faço entender o sistema na parte 2, né? Como funciona o INSS, por que ele não funciona para você da forma que você está achando que ele vai funcionar, né? O sistema está engasgado, essa sucessão de reformas previdenciárias descomprometidas com o trabalhador, gerou uma grande anomalia previdenciária no sistema brasileiro. Né? Os 5 mitos, eu trago aqui 5 mitos sobre a aposentadoria. O meu INSS, o que você precisa saber e ninguém te conta. E por fim, a parte 3 do livro, eu te ajudo a traçar um plano de fuga. Mas fuga do quê, Gabarra? Fuga desse sistema que você acredita que vai te sustentar na velhice, mas não vai. Você precisa fugir dessa sua crença e compreender que é hoje que você precisa alocar adequadamente os seus recursos, o dinheiro proveniente do seu trabalho. Hoje, alocações adequadas desse recurso, para que no futuro você possa desfrutar do rendimento desses recursos, ou de uma aposentadoria pública, de uma aposentadoria privada, e com a soma de todos esses investimentos, você possa usufruir de uma velhice digna, você e sua família. Então, no plano de fuga, eu te desenho aqui. Como que você vai parar de depender exclusivamente do INSS? Né? O seu guia de sobrevivência. Eu tento aqui traçar com você a nova mentalidade para que você não morra trabalhando. O capítulo 10, ele constrói a sua aposentadoria e te mostra como que você vai usar o sistema do INSS como um investimento. Não é? Sim, você leu certo. Como que você vai usar o INSS como um investimento para o seu futuro? É possível. Te conto algumas histórias reais, né, que nós vivenciamos ao longo desses 20 anos de carreira. E no fim, no capítulo 12º, nós colocamos aqui direto ao ponto, guias práticos de como que você vai jogar esse jogo. Olha só, trocando em miúdos, eu espero ser teu técnico nesse jogo. Eu espero que meus 20 anos de experiência lidando exclusivamente com o sistema previdenciário brasileiro e internacional, que você possa usufruir dessa experiência, você, trabalhador, e traçar o seu plano de fuga, o seu plano de aposentadoria. Olha só outra coisa importante, quando eu falo aposentadoria, a gente precisa ampliar esse conceito. A aposentadoria que eu quero que você tenha é a soma de investimentos
que vão gerar receitas futuras passivas. E é isso tudo que compõe a sua aposentadoria. Aposentadoria, lato sensu que eu chamo, é o momento que você descansa, que você trabalha se você quiser. E não como eu observo todos os dias, pessoas que aposentam, mas são obrigadas a continuar trabalhando. Porque a aposentadoria do INSS, ela não vai pagar nem o seu mercado do mês, não é? Não imagine que você será bancado pelo governo, como no passado chegou a ser. Olha só, eu acho que os nossos pais, talvez nossos avós, eles podiam confiar no sistema público de previdência. Você sabe, o seu avô morreu ganhando uma aposentadoria que sustentava ele e a família dele. Mas não acredite que essa é a mesma realidade de hoje. Nossa geração, daqui em diante, se você tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, enfim, você não vai poder contar com o INSS para manter o seu padrão de vida, para te garantir um descanso remunerado confortável. Não. Você não pode confiar nesse sistema que te vende isso, mas que na prática não é assim. Então aqui, né, no terceiro, na parte 3 do livro, nós vamos traçar junto como que é a estratégia para você fugir disso tudo e garantir, quanto antes, uma renda passiva, um futuro garantido de descanso, tranquilidade, lazer, que são princípios constitucionais. Todo ser humano, ele precisa, em um dado momento, descansar. E se você não entender que o INSS não é seu, não é meu e nem de nenhum governante de plantão, e traçar o seu plano de aposentadoria, você não vai descansar. Quem tem informação tem escolha. Chegou o momento no programa em que eu dou uma dica para você. A ciência já mostra que a longevidade está diretamente ligada às pequenas escolhas que a gente faz todos os dias. Eu não estou falando daquela escolha grandiosa, difícil, não, mas são as pequenas escolhas cotidianas. Vou te dar aí 6 atitudes para você começar a colocar em prática para melhorar a sua qualidade de vida, a sua longevidade. Primeira, dormir bem. A segunda, diminuir o estresse. O que você está fazendo? O que está acontecendo aí que está te deixando estressada? A terceira, melhorar as suas relações sociais. Quarta atitude, movimentar o seu corpo. A quinta atitude, pedir ajuda. Pois é, por essa você não esperava, né? E a sexta, colocar em prática, usar a sua cabecinha, a mente, movimentar também a sua mente. Aí 6 atitudes para você colocar em prática todos os dias que já vão ajudar bastante. Esse foi o primeiro programa, o primeiro episódio do Pode Mais Brasil. Eu amei, espero que você tenha gostado. Aliás, se gostou, já aproveita, curte aí. Ainda não se inscreveu? Se inscreva, ó, tô aqui conversando com você, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com quem precisa dessas informações. Hoje a gente falou sobre se reinventar, sobre envelhecer bem, sobre como não perder dinheiro na hora de se aposentar. E no próximo programa eu tô de volta com muito mais tema interessante para sua longevidade. Até lá, tchau, tchau!